Vamos começar mais um NalaCast. Hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Luísa, gateira assumida, especializada em gatos. Tudo bem, Maria Luísa? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Inicialmente vou agradecer a Drogavet, nossa parceira aqui no programa, que faz a hora da medicação do seu pet ser mágica. Chega de sofrer para medicar o seu animal de estimação. Peça uma receita manipulada para o seu veterinário, para o veterinário do seu pet, né? Passe na Drogavet e depois conta pra gente. O remédio vira um petisco, seu cão ou seu gato é tratado sem nenhum tipo de problema. Drogavet sempre salva a gente nessas horas. Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo jóia. Tão bom receber você, tão bom falar de gatos. Ai, que bom. Eu sou suspeita, né? Eu amo falar de gatos. Também amo. Eu convivi com gatos a minha infância inteira. Ai, que legal. Minha legal, e depois a Nala apareceu. Como que foi aí? Minha mãe não gostava de cães, né? E aí a gente sempre teve gatos. Sua mãe é gateira. Gateira. Conta pra gente inicialmente a sua história, como é que você se decidiu na veterinária, ser especializada em gatos, né? Tão fofo essa direção que você tomou e eles realmente precisam de cuidados especiais, né? Sim, eu comecei a faculdade em 2015, então, assim, quase 10 anos atrás, né? E há quase 10 anos atrás, ainda que no interior, era um pouco desinformado, né? Então, eu não sabia que existia a possibilidade de ser veterinária só de gato. E aí, a minha história com gato começou um pouquinho antes. Eu cresci também tendo mais contato com cachorro, apesar de nunca ter tido gato nem cachorro. Eu fui ter minha primeira gata em 2014, quando eu tava voltando uma faculdade de engenharia, totalmente infeliz com aquela escolha. E aí eu encontrei a Tina. E aí as pessoas falam assim, nossa, você salvou ela. E eu brinco que ela que me salvou. Porque ali eu me apaixonei pelos gatos. Quando eu tava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, a gente teve uma palestra com o Dr. Carlos Gabriel, que hoje é, assim, a minha inspiração mesmo. Eu sou apaixonada por ele, eu falo isso pra ele. E ele só trabalhava com gato. E eu falei, meu Deus, eu posso trabalhar só com gato. Então, apesar de eu ser formada há 4 anos, eu me dedico aos gatos desde 2015, que é quando eu comecei a faculdade. Você é reconhecida, então, como a tia dos gatos. A tia dos gatos. Desde a faculdade. Era coisa de gato, a Malu resolve. Então, eu sempre trabalhei Eu nunca trabalhei com cachorro, então eu sempre trabalhei e atendi só gatos. Que incrível. A história dos gatos, como foi isso? Como eles chegaram? Conta pra gente essa coisa que nem eu sei, sabia? De como eles chegaram pra gente. Como foi a domesticação, né? É um pouco assim, tem bastante histórias, né, que pode acontecer, mas a que a gente mais acredita é que na época, né, no Egito começou a parte de agricultura. E aí tinha muitos ratos, né? E aí os gatos foram se aproximando para caçar os ratos. Eles começaram a matar os ratos, então aquela praga. E aí eles viraram deuses para aquelas pessoas, né? Porque eles eram considerados deuses. Considerados deuses, porque eles operaram toda a plantação, né? Porque não tinha rato, não tinha praga. E ali ele começou a se juntar mais perto dos humanos. E aí a gente acredita que seja dessa forma aí, que os gatos começaram a chegar pra gente. Mas é importante a gente lembrar que o gato, ele é domiciliado, mas ele não é tão domesticado como o cão, né? Ele não tem tantos genes de domesticação como o cão. Uhum. Então, eles permanecem com essas características. Eu falo que o gato que está no nosso sofá é o mesmo gato que está ali na natureza, as mesmas características, entendeu? Então, assim, os gatos, eles são, a gente fala, atávicos, estoicos, e adrenérgicos, né? Então, eles permanecem com suas características. Por eles permanecerem com suas características, eles escondem algumas coisas, como dor, porque na natureza eles são predadores, mas eles podem se tornar presas. Que interessante, Malu. Pois é. E eles também são adrenérgicos, então eles têm um estímulo muito rápido de luta e fuga. Não, assim, eles podem estar dormindo, qualquer barulho eles já saem correndo. Eles têm essa percepção e estímulo muito rápido. Eles passam alguns dias fora também, né? A minha mãe vive assustada com os passeios do Dark. Tem dia que ele fica 2 dias. Aí ela acha, agora ele morreu. Alguém roubou meu gato. Aí depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Ainda a gente tem muitos gatos semi-domiciliados. Hoje a gente não indica, né? Porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que fazem realmente maldade, veneno, além de doenças, né? Que podem ser transmitidas de um gato para o outro. Então, assim, a gente hoje recomenda que a casa seja telada pra gente evitar que seja semi-domiciliado, para que evite esses passeios. É verdade que se você castra um gato, ele fica mais caseiro?
Na verdade, tem também esse mito, né, de que a gente castra o gato e que ele vai ficar dentro de casa. Isso é um mito. Geralmente, eles ficam mais tranquilos porque o gato sai, às vezes, em procura da fêmea. Tem muitos gatos que são castrados e continuam passeando. Então, é meio um mito. Sim. E castrar engorda? Na verdade, a castração, ela diminui a produção hormonal e, às vezes, diminui essa atividade, o gato fica mais um pouco tranquilo por conta dessa queda de hormônio. E aí isso pode levar a engordar, talvez por ansiedade. A gente hoje tem, a maioria dos meus pacientes obesos, né, o sobrepeso, eles têm uma ansiedade. Você vê que eles comem realmente por ansiedade. Que curioso. Pois Gatos também podem sofrer de ansiedade. Podem. Às vezes eles comem, tem gato que come rápido e acaba vomitando, e às vezes a gente coloca aqueles comedouros interativos, né, aqueles comedouros lentos, e aí se diminui um pouco, pra gente conseguir aí diminuir e aumentar a atividade, né, fazer esse gato passear, porque hoje a gente tirou um gato da natureza, onde tem milhões de metros quadrados para ele andar, e colocou no apartamento, que hoje em dia os apartamentos estão cada vez menores, né? Uhum. Então a gente precisa estimular aquele gato a fazer atividade. Aqueles brinquedos interativos, aquelas casinhas, arranhadores e arranhadoras que falam? Isso resolve a ansiedade dele? Isso ajuda? Sim. Quando a gente faz a consulta, né, a consultoria comportamental, a gente inclui esse tipo de brincadeira, alguns brinquedos, algumas coisas, uma rotina mesmo. Porque o gato, como eu falei, que ele tem as mesmas características que ele tinha 9.000 anos atrás, ele necessita disso. Então, o gato, a caça para ele é uma coisa importante da rotina dele, né? Então, a gente precisa mimetizar essa rotina de caça dentro de casa. Então, ali eu aconselho umas 2 vezes por dia, no mínimo, 15 minutos por dia, esse tipo de brincadeira. Com varinha, pode usar o laser, desde que o laser você depois dê um petisco, alguma coisa, porque senão isso pode gerar uma frustração para aquele gato. Uhum. Porque na natureza, o que ele faz? Ele localiza aquela presa, né, o rato, né, que geralmente é o que a gente tem na natureza, rato ou passarinho. Ele persegue aquele passarinho, ele mata e depois come. Ele consegue fazer isso com os brinquedos, mas ele não consegue comer. Então, por isso que a gente precisa, no final, dar ali um petisco, alguma coisa para ele. Recompensá-lo, né? Exatamente. Sobre os gatos, Malu, doenças direcionadas, específicas, existe isso? Principais doenças? Sim, a gente tem algumas doenças, principalmente se a gente falar de faixa etária. Então, assim, se eu pegar uma faixa etária ali de gato filhote, o que eu mais vou atender é problema respiratório, principalmente a rinotraqueite, que seria a gripe dos gatos. Então, a rinotraqueite é um dos que eu mais atendo em quesito de filhote. Aquele gato gripado, problema respiratório, principalmente aqui na nossa região. Então, eu atendo bastante problema respiratório. Infelizmente, a gente tem alta incidência de FeLV, que seria leucemia felina, né? A imunodeficiência, que é a FIV, a gente tem essas. E aí, quando a gente tá falando de gatos mais velhos, a gente pensa na doença renal crônica, a gente pensa no diabetes, a gente pensa no hipertireoidismo. Então, cada faixa etária, a gente tem uma doença ali que a gente mais vê. O tutor de gato, como ele consegue prevenir essas doenças que você citou? Tem vacina, algum medicamento para prevenção? Sim, a rinotraqueite, que seria o herpes vírus, a gente tem a vacina que, apesar de a gente saber que a maior parte dos gatos tem, ela diminui um pouco os sintomas. A FeLV, a gente tem vacina também, então é importante a gente vacinar, que é a única forma da gente diminuir essa doença, que infelizmente ela é muito grave e ela leva a maior parte dos pacientes a óbito. Quando a gente fala de doença renal, é a gente incentivar aquele gato a beber água. A chance do gato ser doente renal em algum momento da vida dele é grande, mas a gente quer que ele fique ali naquele começo ali o maior tempo possível, ou que desenvolva mais velho, né? Diabetes, a gente tem que cuidar da obesidade, então tentar fazer que aquele gato fique mais ativo. Na verdade, o gato ele precisa ter um acompanhamento, né, com o veterinário. Exatamente. Para que possa prevenir essas doenças. Sim. Sobre a água, gato é ruim de beber água? Sim, a gente fala que o gato é péssimo bebedor de água. Eu costumo falar que o gato ele é um bebedor por oportunidade. Então, eu sempre falo, deixe potes pela casa, porque ele vai passar, ele vai ver a água, ele vai beber. E aí, geralmente, ele gosta de água corrente. E aí eu gosto de fonte, ou aqueles potes de alumínio onde ele consiga ver o reflexo dele, eles gostam também. Porcelana, eles gostam dessa água mais fresquinha, além das coisas que a gente pode usar, o sachê, petiscos com bastante porcentagem de água, então a gente consegue aí aumentar a ingestão de água deles dessa forma, porque realmente, é o que eu falei, a gente tirou um gato da natureza que comia um rato, que tem 70% de água, e colocou dentro de casa para comer uma ração seca que tem 3% de água.
O gato da minha mãe gosta de beber água no tanque. Aí ela precisa abrir a torneira de forma que saia pouquinha água e ele consiga ficar lá naquela terapia. Bebe devagar, né? Eles gostam muito de beber essa água corrente. O que eu peço é para não tentar não intensificar e incentivar esse comportamento da torneira, porque eu tenho paciente, por exemplo, que não toma água a não ser que seja da torneira. Primeiro que a gente tem que pensar na conta e no ambiente, né, no meio ambiente dessa questão dessa água. E também a gente tem que pensar, e quando não tiver gente em casa? A gente já tem um gato que tem predisposição, doença renal, e aí a gente vai estar incentivando ele a não beber água. Então a fonte é uma ótima alternativa para esses gatos que precisam beber água, que querem, que já estão acostumados a beber água no tanque ou na pia, mas a grande maioria gosta. Perfeito. E é mito que eles não são amorosos, eles amam? Eles amam. Do jeitinho deles. É do jeitinho deles. É um mito, né? A gente sempre escuta isso. O gato não é amoroso, o gato ele é preso só na casa, ele tá ali só pela casa, ele não ama o dono. Isso é totalmente mentira. Posso dar milhões de exemplos aqui, mas eu sempre gosto de dar um exemplo do gato do meu pai, né? O Abel. Meu pai mora no sítio, né? O Abel, quando o meu pai vem pra cidade, ele fica na porteira, porque ele sabe o barulho do carro tá chegando. Então, assim, tenho vários vídeos dele esperando meu pai na porteira e ele vai seguindo meu pai vai pescar, ele vai atrás do meu pai. Então, assim, é realmente um mito, mas que infelizmente ainda é falado de que gato não é amoroso, que gato não demonstra. Eles demonstram da forma deles. Claro, eles não têm essa intensificação igual o cachorro, né? Que tem essa necessidade de estar com o ser humano ali, que tem aquela questão do passeio, aquela coisa mais que precisa da pessoa do lado, mas eles demonstram, eles amam sim, com certeza. Que fofo, o Abel. Ele é muito fofo, eu falo com ele, gente, ele é muito fofo, coisa mais fofa do mundo. Malu, qual o nome daquela raça de gatos que não tem pelo? O Sphinx. Eles são... Eu só vejo na internet, eu nunca vi um pessoalmente. Eles são muito gordurosos, assim, porque por eles não terem pelo, né? Então eles têm ali um acúmulo de sebo mesmo. Mas eles são muito carinhosos. E eles têm tratamento normal, como os outros gatos? Eles têm cuidados especiais? Eles precisam do cuidado especial por conta dessa questão da pele. Então, a gente precisa, às vezes, limpar mais essa pele, um cuidado mais intensivo com a pele. Já vi também, na internet, alguns gatos passeando com coleira. O que você acha disso? Eu tenho alguns pacientes que gostam. Eles conseguem, de fato, andar na rua? Conseguem. Se acostumam. Eu tenho paciente que, inclusive, quando não faz o passeio, eles acham ruim. Isso é novo, chateados. Não é? É novo, né? É uma forma nova que as pessoas estão fazendo e a gente consegue fazer, é importante isso. Principalmente na fase de socialização, que vai ali da 2ª à 9ª semana de vida do gato, que a gente fala que é o período que eles conhecem as coisas mesmo. Então, de apresentar uma guia, né, o peitoral, porque eles precisam ser com peitoral, né? E a gente consegue fazer esse passeio com eles. Então, a questão é realmente costume. Todos os meus pacientes que passeiam, eles são acostumados. Mas é importante que gatos que são acostumados. Existem gatos que não gostam de passear, porque é muito barulho, né? É rua, eles ficam assustados às vezes. Então, assim, tem que ser gatos que têm costume mesmo. Mas os gatos que têm costume, não vejo problema nenhum. Acho importante, inclusive. Tem pacientes, assim, que passeiam, que amam. Eu tenho até uma paciente, que é de curiosidade, que ela era super brava, a Lula. E aí ela ia mudar para a França. E aí ela começou a instituir a coleira. E aí ela era muito brava. Ela foi para lá. Aí eu mandei mensagem: e aí, como que foi a viagem? Aí ela falou assim: doutora, no aeroporto eu coloquei a coleira. Ela falou com todo mundo. Nunca apareceu essa gata brava. Gente. Aí ela me manda foto dela com a coleira, passeando nas ruas de Paris. Falei, gente, ela não queria ser brasileira. Ela queria morar fora. Difícil de acreditar, né? Sério, e ela passeia super lá. E o pessoal fala que param ela. Então, assim, é uma coisa legal. Treinando a gente consegue. E é legal a gente falar nesse assunto sobre a importância das pessoas que têm cachorro andar com a guia, né? Sim. Porque se a gente quer, daqui a um tempo, ter gatos que passeiam mais na rua, a gente precisa de cachorros que andem na guia. Sim. Tanto para a segurança deles, porque a gente sabe que cachorro, gato, eles são... a situação, eles podem correr e ser atropelados. É um instinto, né? É um instinto. E também para evitar essas brigas, essas coisas. Mas a gente consegue. Todo mundo devia andar com seu cão na guia. Exatamente. Há uns dias atrás, a Nala foi atacada por um cachorro solto. Olha isso. E ela É estava bom na alertar guia. isso.
Rolou até um sanguinho lá na testa dela. Eu fiquei muito brava. E aí, se ela ataca esse cachorro de volta, se ela revida, a culpa sempre vai ser do Bull Terrier, né? Exatamente, que é agressivo, enfim. É legal a gente alertar isso. Então, coloquem as guias nos seus cachorros. É bom para eles, né? E para outros cachorros, sim, porque você pensa, se fosse uma briga mais feia, né? Poderia machucar muito, muito sério, sim, né? A gente tem casos de ataque de outros cachorros que um cachorro sai morto, enfim. Então, o cão, ele pode ser adestrado para que ele faça isso, né, de forma saudável, sim, mas nós, como tutores, não podemos esquecer do instinto. Exatamente. Às vezes é uma coisa nova que vai aparecer ali e que vai chamar a atenção dela e que nunca foi tratado. E como que a gente faz? Na Beira-Rio tem muita capivara, né? Ela fica louca com capivara. Ela passeia tranquila, mas quando vê uma capivara, acende um sinal ali. Eu falo, gente, se ela andasse soltinha do meu lado, chegasse a hora da capivara, ela ia querer ir atrás. Teria problema. Acho até que elas parecem. Eu acho que ela ia seguir como se fosse família. Pois então, a gente tem que fazer dessa forma, porque às vezes o cachorro até quer interagir com o gato, só que o gato não quer interagir com o cachorro, sim, então a gente tem que... E nem é obrigado, né? Exatamente. Então, cada um na sua vibe. Sobre exames de rotina, você pode dizer pra gente se é necessário, uma vez ao ano, fazer algum exame, sim, além das vacinas, né, que são orientadas e quase obrigatórias, mas em relação à rotina, quando eu decidi ter um gato, o que eu preciso saber que eu tenho que fazer com ele e qual periodicidade? Sim, como eu falei, né, que o gato mantém ali as características, o gato esconde muito sintoma, então ele esconde dor. Por quê? Na natureza, se ele demonstra uma dor, se ele demonstra uma fraqueza, ele pode virar uma presa. Então, o exame de rotina para o gato, ele é extremamente importante. Porque às vezes a gente vai encontrar coisas no comecinho que quando ele fosse demonstrar aquele sintoma, ele estaria muito grave. Então, eu costumo falar isso com os pais e mães de gato, né? Que às vezes chega com o gato já com o sintoma mais grave. E a pessoa às vezes fala para mim, doutora, ele ontem estava bem. Eu acredito. Porque já peguei paciente que realmente a única mudança de comportamento foi... já que gato é muito de comportamento. A única mudança foi assim, ontem ele não foi me encontrar na porta e todos os dias ele me encontrava. A gente foi fazer o exame, ele estava numa anemia transfusional, que infelizmente a gente não conseguiu reverter. Nossa. Então, para você ter ideia, que a única coisa que mudou na rotina dele foi que ele parou de encontrar tutor em casa, na porta. O gato é de rotina. Então, a gente precisa olhar muito bem a rotina. E os exames de check-up, né, principalmente hemograma e a função renal, é muito importante. E a ultrassonografia, né? Porque o início da doença renal, muitas vezes a gente vai ver aquele rim com a imagem alterada, mas ali a ureia e a creatinina vai permanecer a mesma coisa. Então, são exames extremamente importantes. Perfeito. Então, a gente precisa sempre observar a rotina do felino. Exatamente. Se tem alguma coisa diferente, exatamente, já pode partir para uma consulta que pode ter algum problema. Pode mudar. Eu falo assim, olha, mudou a rotina e qualquer coisa, né? Porque ainda tem muito esse julgamento de que dono de gato é doido. Não sei se já escutou isso, mas a gente escuta. Me conta sobre isso. A gente escuta, tutor de gato é tudo maluco. E, infelizmente, às vezes a gente vê até no meio da veterinária. Vem falar que não tem nada e o gato não tem nada, o gato tá bem. Só que a gente precisa ouvir eles, porque eles estão com gato todos os dias. Então, se uma pessoa chega na minha sala, no meu consultório e fala assim, doutora, meu gato tá estranho. O que tá acontecendo? Não sei, ele tá estranho. Hoje ele amanheceu estranho. A gente tem que levar aquilo em consideração e a gente tem que fazer todos os exames. Já aconteceu várias vezes da pessoa chegar e ele tá estranho e a gente achar alguma coisa. A gente achar uma doença articular, a gente achar uma doença renal, a gente achar um cálculo, alguma coisa a gente achava. Então, assim, a gente precisa levar isso em consideração porque o gato é de rotina. Então, todo dia eu tenho um gato que eu acordo, ele vai ao banheiro comigo, ele sobe na pia e ele me olha. Hoje ele subiu num banco que tem um banquinho que tem no banheiro para depois subir na pia. Opa, pera lá, o que tá acontecendo? Já mudou a rotina. Eles são extremamente de rotina. Já peguei paciente, para você ter ideia, que ficou doente, parou de comer porque mudou o ventilador de lugar. Mentira. Sim. A gente tem. Então, assim, por isso que às vezes chega no meu consultório, o gato parou de comer, tá com alguma alteração hepática, eu falo assim, mudou alguma coisa na sua casa? Ou principalmente por cistite, né, que a gente tem a síndrome de Pandora, que é ligada ao comportamento do gato. Então, às vezes eu pergunto assim, mas não tem nada diferente na sua casa? Nada? Ontem foi um moço arrumar, ontem não, assim, há uma semana atrás foi um moço arrumar o ventilador de casa.
Aí eu falei, então a gente já sabe que é alguma coisa que causou esse estresse nesse gato. Nossa. Então a gente tem cistites aí comportamentais. Eles também não gostam de compartilhar comida, né? Eu percebo porque quando a Nala chega na casa da minha mãe, ela vai direto no pote do Dark. Sim. Aí ela come a ração dele. Deve ser muito boa, porque ela ama a ração de gato. Muita proteína. E depois bebe a água dele. E aí ele, enquanto você não limpa tudo, não lava, ele não volta pro pote. O gato, ele é muito do cheiro, né? Então, assim, se tiver com cheiro ali que ele não reconheça que não é mais o cheiro dele, ele acaba não comendo, né? Eles têm muito essa questão do olfato ali. Engraçado ligado. que o Dark também gosta da ração dela. É. Eu acho que se trocasse, seria todo mundo feliz. É sempre assim, eu costumo falar que eles gostam do que eles não podem comer. É sempre assim. Às vezes, clientes que têm 10 gatos em casa, e às vezes a gente tem que mudar a ração de um. Aí eles falam assim, todo mundo quer comer a renal deles. Eu falo, se eles tivessem que comer a renal, eles não iam querer comer. E é Nem sempre deve assim. ser tão boa assim. Porque tem menos proteína, né? Então. Mas eles colocam bastante patabilizante, né? Quando você vai consultar um gatinho, dependendo do caso dele, você vai sempre direcionar o alimento certo para ele. Hoje no mercado, né, a gente tem cada dia que passa mais opções de ração, tanto secas quanto úmidas, né? E petiscos também. Então, hoje a gente consegue fazer uma alimentação individualizada. Então, a gente tem ração para gatos que têm alergia, a gente tem tanta variedade que hoje a gente tem ração para renal estágio inicial e tem renal para estágio 3 e 4. Então, assim, é tanta variedade que a gente já tem essa divisão dentro da divisão, né? Tipo, ração renal para estágio inicial, para estágio mais avançado. Então, a gente tem muitas opções. Além de a alimentação natural que vem crescendo aí, esse comércio aí esse segmento aí de alimentação natural. Tem muita gente que tenta, né, fazer. Já tem alimentação natural para gato, eu não acompanhei isso ainda. Não é muito a minha rotina, tá? Eu percebo que eles não têm tanta aceitação. Até hoje, apesar de muitos clientes terem tentado, apenas um paciente meu faz alimentação natural. O que eu recomendo quando a pessoa chega no meu consultório falando sobre alimentação natural, eu não me oponho, eu só peço para que vá um veterinário nutricionista, né? E que faça todos os exames, faça um acompanhamento mais de perto e que a gente perceba se aquele gato vai se adaptar. Infelizmente, eu não percebo na minha rotina uma aceitação boa para alimentação natural, não. Os gatos são mais resistentes. Até porque tem bastante suplemento, aquele gato tem que ser suplementado, tanto cão quanto gato, quando a gente faz alimentação natural. Porque a gente está dando uma ração que tem tudo ali para eles. Então, a gente vai fazer uma alimentação natural, a gente precisa dessa suplementação. Então, se fizer isso tudo e o gato se adaptar, eu não vejo problema. Sobre banhos. Gatos tomam banho, precisam tomar banho, qual que é a rotina? Gatos não precisam tomar banho, gente. Não dê banho em gatos. Gatos não precisam de tomar banho. Para eles também não é legal, porque pode ser uma coisa muito estressante. Porque geralmente os pet shops têm cães juntos. Isso pode levar a um estresse. Além que eles não nasceram realmente para tomar banho. Eles são muito limpos. Gatos passam aí 25% do dia se lambendo, tomando banho. Então, quando a gente dá um banho e a gente passa um shampoo com outro cheiro, ele passa o resto do dia todo tirando o cheiro daquele shampoo. Então, eu só recomendo banho em algumas situações, né? Ou quando aquele gato tem um problema de pele, um problema dermatológico, que ele precisa tomar banho. Apesar de hoje a gente ter muitos produtos que a gente já tem em forma de mousse, em forma de spray, que a gente consegue passar sem precisar do banho, né? Do banho terapêutico. Ou aquele gato que desde filhote ele é acostumado, ele não liga, ele gosta de água, né? A gente tem um monte de vídeo aí na internet de gato que entra na piscina, que entra no mar, que gosta. São casos diferentes, mas gatos não precisam tomar banho. Eu vi a cocada, a gatinha da família Surf Dog, tomando banho no mar. Tem gato que gosta. É o que eu falei, tipo, se for uma coisa que ela gosta, que ela está procurando, ótimo. Agora, se aquilo for causar um estresse grande no gato, não vale a pena, desnecessário, exatamente. Corte de unha também é necessário, né? O corte de unha é polêmico, né? Existem pessoas que vão defender o corte de unha, assim, não defender, mas assim, que vão falar, olha, não tem problema se você quiser cortar a unha do seu gato, e vai ter já pessoas comportamentalistas que vão falar, não vai cortar porque é o meio de proteção dele.
Eu já sou mais, como que eu posso dizer? Maleável, assim. Aquela unha tá atrapalhando alguma coisa? Por exemplo, a minha gata, às vezes a unha dela cresce e ela agarra no lençol. Então, não vou fazer isso com ela, eu vou cortar a unha dela. Então, assim, eu avalio o caso. Né? Tem gente que, por exemplo, as gatas da clínica, elas não cortam as unhas. Porque a gente sabe que é uma proteção para elas, né? Se chega um cachorro lá e for partir para cima dela, ela tem essa proteção. Ai, ai. Mas isso nunca aconteceu, gente. Deixa eu te perguntar, já aconteceu isso? Não. E olha que elas nem são muito fãs de cachorro, né? Não, mas geralmente elas fogem, repara pra ver. Tipo, chega um cachorro maior, ou a própria pessoa avisa, eu acho isso muito legal. Geralmente, quando a pessoa chega na clínica e vê as gatas, né, a morcega e agora a panqueca, né, as duas, a pessoa já bate e fala assim, os gatos, ele não gosta, e a gente já tira elas. Então, as pessoas ainda avisam, e isso é bem legal. Então, não aconteceu. Aquela é a melhor forma de você criar um gatinho hoje, né? Livre de acessos externos para que ele não possa fugir, voltar com doenças ou até mesmo sofrer um acidente, ser atropelado, roubado, né? Isso. Hoje a gente preconiza que os gatos não tenham acesso à rua, não acesso nenhum. Então, assim, a casa telada, tudo telado direitinho. Falando em apartamento, eu acho mais fácil. Agora, você colocar tela em uma casa toda... É um pouco... Né? É complexo, mas assim... Tenho muito cliente que tem a casa toda telada. Consegue colocar um muro mais alto e aí consegue fazer esse acesso. Hoje, assim, eu tenho pouquíssimos pacientes que têm acesso à rua. Tem poucos pacientes que têm. Assim, infelizmente, os que eu tenho que têm acesso à rua, geralmente tem uma felve, uma doença, assim, né? Volta com esporotricose, que a gente, infelizmente, uma doença horrorosa, né? E a gente, infelizmente, aqui em Volta Redonda tem muito caso de esporotricose. Muito caso. Tem cura, tem tratamento? Tem cura, tem tratamento. É importante a gente, inclusive, falar sobre isso, que a esporotricose é mais uma culpa que o gato leva sem ter culpa, né? A esporotricose, antigamente, ela era conhecida como a doença do jardineiro, porque é um fungo, né? Então, é da terra. E aí, quando o jardineiro fazia a jardinagem ali, às vezes ele espetava o dedo na rosa, alguma coisa, e ele acabava contraindo essa doença. Só que o gato, ele faz como? Ele faz xixi e cocô em terra. E aí, nisso, ele começou a ter a doença, e aí um briga com o outro na rua, e acabam passando para o outro, e infelizmente é uma zoonose, então ele passa para a gente, mas a culpa não é do gato, mais uma vez, eles acabam levando a culpa, assim como a toxoplasmose, né, que também as pessoas falam, que a culpa é do gato, e não é. Sobre a caixinha de areia. Sim. Você tem alguma dica sobre a troca da areia, o tempo que tem que ficar? Sim. A caixinha de areia, a gente sempre tem que pensar que ela tem que ser uma a mais ao número de gato. É importante para os gateiros aí, que eu falo que gateiro é uma pirâmide, né? Ninguém tem um gato só. A gente tem um gato, aí daqui a pouco arruma outro, aí aparece outro. É um esquema de pirâmide. Boa. É um esquema de pirâmide. E aí, a gente tem que ter uma a mais do número de gatos. Então, se eu tiver 3 gatos, precisa ter 4 caixas de areia. E é importante a gente pensar que não é uma caixa de areia uma do lado da outra. É uma caixa de areia de preferência em cada lugar. Eu sei que hoje é apartamentos, a maioria, e é pequeno, então a gente consegue fazer uma adaptação, mas às vezes a gente consegue. Eu gosto de areias que formem torrão. Então, essas, geralmente de mandioca, que é que a gente mais tem hoje, elas são as melhores, principalmente para gatos alérgicos. Não gosto de sílica, de granulado de madeira. Então, assim, ela forma torrão, é você todo dia limpar aquela areia ali mesmo. Uma vez ao dia? Uma vez ao dia, pelo menos, 2 vezes ao dia, depende. Porque, por exemplo, tem gato que às vezes se tiver um xixi, ele já não vai fazer, de tão limpo que ele é. Por isso que é importante a gente ter várias caixas. Porque às vezes aquela tá suja, mas aí a outra ele consegue fazer. Tem gato, é muito engraçado, tem paciente que faz xixi em uma e cocô em outra. Oh. Então isso é legal. Eles realmente têm fama de muito limpos, né? Eles são muito limpos. Minha mãe costuma falar que o gato, quando tá sujo, ele tá doente. Sim, isso é importante você falar, porque isso é uma característica muito importante. Quando chega um paciente para mim com a pelagem opaca, você vê que ele não tá se lambendo, alguma coisa tá de errado. Então a gente precisa investigar, porque eles são muito limpos. Para um gato chegar sujo no meu consultório, é porque alguma coisa está errada. Então isso também é uma forma da gente alertar. Os gatos são animais noturnos? Eles são animais noturnos, né? Caça, né? Então são mais noturnos. Mas assim, eu sinto que eles se adaptam muito à nossa rotina.
Então, assim, às vezes no começo, o filhote, eles ficam mais agitados à noite. Mas depois eles vão se adaptando à nossa rotina. Aquela barulhada toda que eles fazem à noite, eles estão brigando ou namorando? Brigando, namorando, né? Eles É verdade que quando eles namoram, eles fazem aquele barulho também? Eles grudam, né, no pescoço aqui da fêmea, e às vezes elas fazem, dão um grito. Tadinha. Eles mordem aqui o cangote, e aí elas podem fazer esse barulho aí. Onde eu moro tem bastante gato, e às vezes eu acordo assustada à noite com o barulho deles em cima do telhado. Eles fazem bastante barulho, né? São gatos provavelmente inteiros, né, que não são castrados, aí a gente tem essa... E briga também, né, porque aí o macho vai brigar com o outro, não tem jeito. Malu, cita algumas raças de gato pra gente. A gente tem bastante raça de gato, né? Aqui no Brasil, a principal é o pelo curto brasileiro, que seria nosso vira-lata, né? Mas a gente tem o Sphinx, que é o gato que não tem pelo, né? A gente tem o Persa, que é um bem famoso, a gente sabe, né? O Persa é lindo, né? É lindo, né? Tem o Sagrada Birmania. Não conheço esse. É lindo também. Tem o Oriental. A gente tem bastante raça de gato. Birmanês, a gente tem bastante. Gatos são bons pets para crianças? São. A gente tem vários já estudos que comprovam que as crianças que convivem com gato têm maior diminuição de doenças respiratórias. Olha. O que é uma curiosidade, né? Porque às vezes a pessoa assim, meu gato, né, vai ter alergia a gato. Sim. As crianças convivem com gato e elas têm menos problema respiratório. Que informação interessante. É importante Muito a gente bom. saber disso. E assim, a criança conviver com bichos em geral eu acho muito importante. Sim. Sobre a alimentação, o que você tem pra gente de dica, de orientação? Sim. A alimentação, como eu disse, né? A gente tem uma vasta quantidade de alimentos, mas eu sempre indico que seja um alimento super premium, um alimento de qualidade e principalmente alimento úmido. Como a gente falou agora há pouco, gato é um péssimo bebedor de água. Então, a gente precisa trazer isso para a rotina deles. E o sachê, petiscos, né, que a gente tem, a gente consegue aumentar essa ingestão de água. Eu ainda costumo brincar, coloco o patê, ainda coloco um pouquinho mais de água. Faz uma sopinha de patê, que aí meu paciente sabe que eu falo lá na receita, sopinha de patê, porque isso faz aumentar a ingestão de água. É a forma deles beberem água, É a né? forma deles beberem água. Falando em alimentação, eu tenho aqui um presente pra você. Ah, que legal! Da Vitavete. Ah, muito obrigada pelo carinho. Vamos abrir, vamos ver o que a gente tem aqui. Olha, falando em alimento, vamos ver. Vamos abrir aqui. E eu ia falar disso aqui, gente. Fala do trulho Que é pra gateiro, gente. que é gateiro, conhece esse aqui, tá, gente? Esse aqui, ele é muito bom pro gato, porque ele tem 90% de água. Então, o gato que ele toma isso aqui, que ele come isso aqui, eles gostam, tá? Eles amam esse petisco. Eu falo que isso aqui, não sei o que tem aqui dentro da brincadeira, gente. Eles amam. É difícil o gato que não gosta disso. Então, assim, é uma forma, um petisco legal pra gato. Então, lembra que eu falei a rotina de brincadeira, que é legal a gente dar um petisco no final? Então, isso aqui é legal. Eu gosto muito, eu sempre indico para os meus pacientes fazerem o seguinte, para os clientes. Ainda mais agora no calor, que a gente tá iniciando o calor, cada dia mais quente, a gente nem tá perto do calor e ainda já tá quente. Colocar no congelador, às vezes eu parto aqui no meio, corto, e aí coloco aqueles palitinhos de churrasco e coloco no congelador. Aí, e faz igual um picolé. Gente, eles adoram. Eles ficam um tempão aqui, ó. E fica a dica aí pro verão. Fica a dica, gente. Verão, façam isso aqui, vocês vão ver. O gato de vocês vão amar. Então, isso aqui é muito legal mesmo, para aumentar a ingestão de água, para ser um petisco a mais. Então, assim, às vezes, sabe outra coisa que eu faço com isso aqui também? Como eu falei, gato é péssimo bebedor de água. Então, qualquer coisa que vai fazer ele beber mais água é importante. Eu coloco e ainda coloco um pouco de água e misturo. E aí fica como se fosse uma bebida mesmo. Uma bebida aromatizada. E eles bebem isso aqui tudo. Você coloca... Às vezes eu coloco meio copo de água nisso aqui. Misturo. Bebe tudo. Então, assim, é uma água aromatizada. Também é uma outra dica pra gente fazer com trulli. Muito legal. E assim, tem vários sabores, né? Então, sim, eles são apaixonados. Sabores. Tem muitos sabores. Esse aqui é embalagem sortida, então tem muito sabor. Então tem pra todos os gostos. Porque tem gato que gosta mais de peixe, tem gato que gosta mais de frango. Isso é deles. Aqui tem o patezinho, ó, que também
É o que eu falei. Aqui, esse aqui é frango com caranguejo. Bem legal. Que delícia. Bem legal. E aí a gente consegue também misturar um pouquinho de água. E aí uma dica também para os tutores, aqui se vocês verem, aqui vocês não vão ver, mas tá sempre em qualquer sachê ou patê que você comprar, vai estar escrito se é alimento completo, tá? Esse, por exemplo, ele não substitui, mas é um ótimo petisco, não deixa de ser um ótimo petisco. Mas o que quer dizer que a gente não pode dar só isso aqui, a gente precisa manter a ração. E existem sachês, patês que são alimentos completos, então você pode fazer, não dar a ração e dar o sachê. Uhum. E tem os petiscos, né? Que é o que eu falei também. Gente, petisco é muito bom para essas horas da brincadeira. O que a gente estava falando, gatos hoje, a maior parte das pessoas moram em apartamento. Né? Aqui no interior a gente ainda tem muita casa, mas a gente for para grandes centros, São Paulo, Rio, hoje em dia todo mundo mora em apartamento. E aí o gato, ele não consegue fazer, não tem muito espaço. Então a gente precisa fazer a rotina e aí no final a gente dá um petisco. E aí tem é o que eu falo, tem para todos os gostos. Tem vários formatos, gostos, então assim, a gente vê qual que ele vai se adaptar mais. Existe alguma brincadeira que você indica? Os cães, geralmente, eles têm muito enriquecimento ambiental, né? Sim. Aqueles tapetinhos, alguns brinquedos que você esconde os petiscos. E pro gato? Tem. Eu costumo indicar a varinha, que eles gostam muito. Tem uma que tem umas peninhas na ponta, eles caçam aquilo desesperadamente. A gente tem a cabaninha. Cabana mesmo, sabe? Tipo um túnelzinho que eles entram dentro. Aí a gente pode colocar catnip, que é a erva do gato, que o pessoal brinca que é a maconha do gato. Não conheço, conta sério, pra mim como é. É uma planta e ela tem, em alguns gatos, eles reagem. Então eles ficam rolando naquele matinho, ou legal. comem, aí alguns babam, eles ficam muito agitados com aquilo assim. Eles gostam, relaxam, sabe? Então às vezes a gente usa isso para um artifício de brincadeira. Que incrível, bom saber. O laser, apesar do que eu falei que pode ser frustrante, então a gente precisa também avaliar se aquilo ali tá fazendo bem pro meu gato. Por exemplo, eu tô com uma paciente comportamental que ela me mandou, falou, toda vez que eu uso laser, ele fica agressivo. Então a gente vai tirar o laser, porque tá gerando uma frustração nele, mesmo a gente usando o petisco depois. Então a gente precisa ver o que eles gostam mais. Tem a cabaninha que a gente... o porta-petisco que você falou, a gente coloca também, e aí eles vão batendo aquele João bobo ali, vai caindo o petisco, eles vão comendo. Então, a gente tem muitas brincadeiras. E eu costumo falar que gato não é caro. Porque você pode comprar o brinquedo mais caro do mundo, ele vai gostar da caixa que vem o brinquedo. Eles gostam. Então, assim... Verdade, gato gosta de caixa. Eles gostam porque a caixa, para eles, é um local seguro. Né? A caixa geralmente é fechada, então ali se sente seguro. Então é importante para eles. Gatos gostam de casinha, então, de toca, de ambientes menores para dormir? Eles gostam, né? Tanto é que é um dos pilares do enriquecimento ambiental. O primeiro pilar é um local seguro. É um local que eles tenham, que ninguém vai incomodar. Nem a gente. Então é um lugar que eles sabem que eles vão chegar e que nada ali vai atrapalhar. Inclusive uma dica para os gateiros aí de plantão. A caixa de transporte. Eu sempre falo que a caixa de transporte ela não pode ser inimiga do gato. Porque como que funciona a caixa de transporte? A pessoa pega aquela caixa de transporte em cima do guarda-roupa, totalmente empoeirada, no dia de levar no veterinário. Uhum. Então aquilo é o trauma do gato. Exatamente. Então uma dica é, coloque aquela caixa para ser o local seguro do seu gato. Porque você deixa ela dentro, coloca um tapetinho dentro, uma almofadinha, alguma coisa, deixa a portinha aberta na sala, por exemplo, ou no ambiente que ele gosta de ficar. Porque aí quando você for levar ele ao veterinário, ele vai estar no local seguro, ele vai se sentir seguro ali. Então ele vai ficar mais tranquilo. Ótima dica. É uma dica importante. Acho que eles ficam bem. Dia. Isso aí. Porque aí no dia que for no veterinário não vai ser um trauma. Vai ser uma coisa que ele ali dentro vai se sentir seguro. Perfeito. Então é importante. Sobre o transporte aéreo, qual a orientação que você passa pra gente? Então, geralmente, né, quando é nacional, voo nacional, é mais tranquilo, a gente faz um atestado de saúde e é o que eu falei da caixinha de areia, a caixinha de transporte. A gente precisa adaptar esse gato à caixinha de transporte por conta da viagem. Então, a gente coloca ali
a caixinha para o gato ir se adaptando. A gente pode usar feromônio, né, que é o famoso Fellow Way, que é muito importante, que é um feromônio sintético, que eles ficam mais tranquilos. Então a gente espirra ali na caixinha uns 30 minutinhos, deixa uns 10 minutinhos na verdade, para sair o cheiro do álcool, coloca que eles vão ficar mais tranquilos. A gente às vezes pode usar de alguns métodos de adestramento, né? O gato ele é muito bom em comportamento e aí a gente consegue fazer reforço positivo. E aí quando é uma viagem internacional, a gente precisa, às vezes, dependendo do país, alguma sorologia para raiva, né? Cada país tem a sua orientação. E eles viajam super bem. Eles viajam na cabine, geralmente, com a gente, né? Mas existem casos de viajar no bagageiro, né? Que eu fico um pouco tensa. Mas eu já tive 3 pacientes que foram para a Arábia e aí eles foram. E aí a gente fez um treinamento mais intenso. A gente colocava o barulho da turbina para que eles se acostumassem, sabe? Então a gente pode fazer, assim, toda uma adaptação. Importante adaptação, né? Exatamente. Tudo no gato a gente consegue adaptar e preparar ele. É o que eu falei da minha paciente que foi para a França. Ela, um mês antes, ela adaptava a coleirinha, porque ela sabia que tinha conexão, então na conexão ela conseguia passear com ela no aeroporto, enfim, então foi bem legal. Malu, então você indica um gatinho para toda a família? Indico. Eu sou suspeita, né? A família fica diferente quando chega um felino. Fica. A maior parte dos meus clientes fala assim, não sei por que eu não tive gato antes, assim, quando não tem. No começo é um pouco novidade, porque eles são diferentes, né? A gente costuma falar, eles não são um cão pequeno, então eles têm que ser tratados realmente como gato, eles têm suas particularidades, mas eles são incríveis também, eles são brincalhões, eles gostam de participar, eles gostam de interagir, então eles demonstram amor também. Eu tenho uma paciente que ela ama me dar beijo. Ela me lambe inteira. Sério? Seu rosto. E ela nem te vê tanto. Quando ela vai, ela fica muito feliz, tadinha. Tem alguma história de algum paciente que você atendeu, de alguma família que você acolheu que te impactou? Eu tenho muitos pacientes que assim, me impactam de alguma forma. Eu acho o gato um ser muito resiliente, eles são muito fortes. Então, tem muitos casos que a gente chega e a gente fala, gente, esse gato não vai conseguir, e eles conseguem, eles melhoram. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que, assim, são muito importantes para mim e famílias que se tornam minha família também. Então, assim, eu já tive muito paciente, eu falei assim, meu Deus, mas deixa eu pensar em algum aqui. Difícil, não fiquem com ciúmes. Porque, olha, gateira ciumenta. Às vezes eu falo alguma coisa no meu story e a pessoa fala assim, comeu, você não fez isso. Meu Deus. É muito amor com a tia Malu. É muito. Mas assim, bem no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu atendi o Salem, era um gatinho. Quando eu atendi ele devia pesar umas 500 gramas. Ele tinha PIF, que é uma doença que é muito grave. E hoje a gente tem tratamento, mas o tratamento, infelizmente, pode chegar a 40 mil reais. Então, é um tratamento muito caro. E, assim, só que ele foi tão forte. Era um micro gato, né? A gente brincava com ele. Falava que ele amava andar num canteiro de trevo de 4 folhas. A gente falava que ele era a nossa sorte. Felizmente ele se foi, mas ele, assim, foram 3 meses de luta que ele lutou bravamente. Ele fez transfusão. Era muito pequenininho e ele foi forte, assim. Ele me marcou bastante. Além, assim, de outros, porque eu sofro junto, eu vivo junto. Os meus pacientes sabem que eu tô ali, eu choro junto, eu acabo vivendo também a história. Isso é até um ponto que eu tive que ir melhorando ao longo do tempo, porque o Marino falava pra mim, falava assim, você não tem como sair da clínica todo dia aos prantos, chorando. Mas, graças a Deus, a maior parte a gente consegue, mas existem pacientes que a gente acaba não conseguindo, acaba perdendo. Teve um paciente que eu perdi recentemente, o Fred também, que é que era o gatinho de uma família também muito querida, que eles são amigos meus hoje. E ele é um gato, um dos primeiros felv que eu atendi, e ele era muito forte. O Fred sempre vai ser meu exemplo da felv, de como que dá para viver bem com felv. E ele viveu e lutou bravamente também até o último minuto da vida dele. Ele foi muito importante também, ele marcou muito, assim, porque eu acompanhei ele durante muitos anos.
Tão lindo ver esse brilho nos seus olhos. Ah, que bom. Dá vontade Feliz. de ter um gatinho só pra cuidar dele com você. Olha, eu acho que a Nala vai gostar. Eu acho que a Nala vai Ela gostar. gosta de gatos. É. Ela brinca com Dark. Eles se adaptam bem. Dá pra gente fazer uma adaptação e eles conseguem. Quando ela chegou, né, filhote, Aham. minha mãe já tinha o Dark. Então, ela que chegou no ambiente dele. Sim. E ela se acostumou com ele. E hoje, o gato do vizinho ou da rua rouba a ração dela. E ela passeia deixa. dentro da minha casa. Ela olha como se nada tivesse acontecendo. Fico feliz por isso. Sim, é importante. É. Importante. Se um dia você decidir ter um gatinho, Pois você é, sabe que a eu já Nala vai tenho- adorar. E eu já tenho a tia Malu. É isso aí, já tem a tia O Malu. negócio é convencer o Eduardo de ter um bicho novo lá em casa. Porque eu acho que se entrar o bicho numa porta, vai sair eu e a Nala na outra. A Nala apronta tanto que tá. Muitos traumas. E ela sabe o mês que ela não deve aprontar e ela vai lá e apronta nesse mês. Sabe aquele mês que você fala assim? Você só não pode arrumar um gatinho com síndrome de pica. Pode ser que ele aprenda com ela. As pessoas, a Nala vai ensinar a comer coisas Aham, erradas. Meu aham. Deus. Pode acontecer, Come porque tudo às vezes que não eles for imitam, né? comestível. Pois é. Inspira. Malu, muito bom ter você com a gente. Ah, obrigada. Tô Obrigada. muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre gatos é muito bom. Espero que você volte em breve. Tem muita coisa pra gente abordar ainda. Sim. Deixar os tutores, as pessoas que querem adotar um gatinho por dentro aí das necessidades, né? Isso. É importante saber que cada espécie é uma espécie. Como Sim. você disse, não dá pra tratar um gato como um cachorro. Não, né? não dá. Não dá. Eles são totalmente diferentes. Mas assim, o gato, ele é. Quem tiver vontade de ter um gato, tenho. Tenho. Um conselho que eu dou, assim. E não é só porque eu sou gateira, não. Porque eu escuto muito isso, assim. Ah, eu sempre tive cachorro, hoje eu tive gato e eu sou apaixonada. Porque às vezes ainda tem essa visão de, o gato não é amigo, alguma coisa assim. Quando a pessoa tem, ela vê o oposto, ela fala assim, meu Deus, por que eu não tive antes? Acho que vale a pena ter os dois, né? E isso, tem os dois. E eles se adaptam, tá? Se adaptam. Dá pra gente se A adaptar. gente precisa observar os primeiros dias, né? Porque Claro. pode ter algum tipo de transtorno. Claro. É natural. Sim. Até pelo animal que já está na casa, ele acha que ele é o dono da casa. Sim. Mas com muita paciência dá pra fazer esses ajustes. Sim, a gente né? faz adaptação, tá? É importante, né, o gato. A gente não consegue colocar de cara no ambiente junto, a gente precisa fazer uma adaptação um pouquinho mais devagar. Quando é filhote é um pouco mais fácil, mas a gente pegar um gato adulto, a gente precisa fazer uma adaptação, mas super dá certo. Como assim. seria essa adaptação? Então, geralmente, eu indico separar nas primeiras semanas, num ambiente. E aí a gente primeiro troca o cheiro, depois a gente alimenta com a porta de distância, até a gente conseguir juntar eles de uma legal. forma que não aconteça nenhum tipo de Para estresse. que seja bem amigável. Exatamente, para que seja bem amigável. Porque se a gente faz essa transição errada, às vezes para a gente conseguir voltar é muito difícil. É difícil. Eu acho que a gente vira outra pessoa quando tem um bichinho de estimação. Sim, Então, sim. super recomendo aí que alguém tenha um gatinho, Um tenha cachorrinho, eu também tantos acho. animais para adoção. Eles né, são Malu? importantes, muitos animais que precisam de um lar, que estão aí às vezes na rua, né, precisando só de amor e carinho. E eles, né, precisam disso. É o que eu falo, né, quando eu adotei a minha gata, a primeira, a Tina, eu tentei doar ela. Tentei, né, porque quando eu achei, eu nunca tive gato, então os meus pais não aceitaram e eu falei, eu tenho que doar ela. E eu tentei muito, até a hora que eu falei, ela é minha agora, também não vou doar. E aí hoje tem muita gente que fala assim, nossa, que linda, eu queria ela pra mim. Eu falo assim, mas todo mundo podia ter pego ela na rua e transformado ela no que é hoje, porque todos eles têm muito amor pra dar pra gente. Verdade. Pra gente fechar. Cita Sim. 3 mitos sobre os gatos. Vamos lá, 3 mitos sobre os gatos. Que eles são independentes, que eles não são amorosos, que eles são traiçoeiros, que eles só gostam de ficar pela casa. E um mito de alimentação, que o sachê tem muito sódio. Uau, o sachê não tem muito sódio. Sachê não tem muito sódio, deem sachê pro gato de vocês, porque o sachê é um alimento muito importante para a ingestão de água. É um mito que até hoje eu escuto no consultório. Eu não dou sachê porque tem muito sódio. Deem sachê pros gatos de vocês. Eles vão ser mais felizes. Vão ser muito mais felizes, tenho certeza. Legal. Obrigada. Nada.